Olá, minha gente, como foi sua quarta-feira? Antes de falar a palavra e a oração de hoje, eu peço para você comentar estas palavras, deixar a sua curtida e o principal é se inscrever. Você vai procurar a setinha inscrever, clica em cima e se inscreva. Eu continuo na jornada 21 orações para destravar a sua vida. E o tema da oração de hoje é a bênção do maior para o menor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, o escritor da carta aos Hebreus, ele disse que o menor é abençoado pelo maior. E quando Deus fala menor e maior, a diferença entre o menor e o maior não é o status financeiro, não é o cargo, não é o poder exercido, mas é a autoridade delegada pelo próprio Deus a uma pessoa. A hierarquia é que determina de fato a diferença entre o que é maior e o que é menor. Dito isto, a Bíblia diz que Abraão, ele era um homem que andava com Deus, seguindo a direção e a bússola de Deus. Abraão, ele recebe a bênção, ele recebe 3 bênçãos. Ele já havia recebido essas bênçãos: a bênção de Deus, a bênção da sua família e a bênção do território. Onde ele chegava, o território o abençoava. Mas mesmo diante dessas bênçãos, Abraão, ele sente a necessidade de uma outra bênção, a bênção sacerdotal, a bênção de Melquisedeque. E então Abraão, ele separa o seu dízimo e pela primeira vez na Bíblia, na história dos Hebreus, um homem entrega, santifica um dízimo na vida de um outro homem. E quando ele faz isso, Melquisedeque abençoa Abraão e determina que as bênçãos do céu, o orvalho do céu, caísse sobre a cabeça dele. Recebida esta bênção, depois da bênção de Melquisedeque, Abraão recebe 3 grandes bênçãos que ele ainda não havia recebido. A primeira bênção está na carta aos Hebreus, no capítulo 7, quando a Bíblia diz que quando Abraão ele deu o dízimo, a tribo de Levi, que fora escolhida para ser a tribo do sacerdócio para receber os dízimos, e perceba que a Bíblia diz que quando ele dá o dízimo, Levi, mesmo não existindo, deu o dízimo juntamente com ele, profeticamente, espiritualmente. Agora vamos analisar a história. Abraão, ele gera Isaque, Isaque gera Jacó, neto de Abraão, Jacó gera Levi. Então, Levi foi o bisneto de Abraão. Então, Levi nem sonhava em existir. Quando Abraão entregou o dízimo, ele santifica a primeira geração, Isaque, a segunda geração, Jacó, a terceira geração, Levi. Então, quando você reconhece a autoridade espiritual de alguém, você está sacramentando a bênção para as próximas gerações, a sua geração e mais 3, 4 gerações. Então, se você quer esta bênção na sua vida, a bênção das gerações, você precisa reconhecer a autoridade de alguém. A segunda bênção foi a mudança da identidade. Quando ele reconhece a autoridade de Melquisedeque, a Bíblia diz que Deus aparece a ele e então muda o seu nome, muda a sua identidade. As pessoas estão vivendo a mesma vida, os mesmos fracassos, as mesmas lutas, no mesmo lugar, vivendo a mesma situação ministerial, empresarial, profissional. Por quê? Porque não reconhece a autoridade de alguém. Quando você reconhece, Deus vira a chave e muda a tua identidade. E a terceira bênção foi a promessa de Deus. Depois que ele recebe a bênção de Melquisedeque, Deus renova a promessa de lhe dar um filho e Deus cumpre esta promessa. Então, o reconhecer da autoridade espiritual sobre a sua vida faz com que Deus use essa autoridade como uma chave para cumprir promessa. Então, por que você não está andando no cumprimento das promessas de Deus? Porque não está reconhecendo a sua autoridade espiritual. Eu posso orar por você? Senhor meu Deus, eu te apresento agora a vida desta pessoa que certamente está vivendo alguns percalços, crises, conflitos,
não está recebendo a bênção, não está recebendo as promessas. Esta pessoa que se preparou, que estudou, que se empenhou, mas infelizmente não está vivendo a execução do teu plano, Senhor, na vida dela. Mas em nome do Senhor Jesus, ajude esta pessoa a identificar a sua autoridade espiritual, a identificar o seu Melquisedeque, que vai destravar a bênção geracional, que vai destravar o cumprimento da promessa e que vai destravar a mudança da identidade, de derrota para vitória, de fracasso para um novo tempo. Eu abençoo esta vida em nome de Jesus. Amém. Você gostou dessa oração? Deixe a sua curtida, seu comentário, se inscreva e envie para 5 pessoas esta oração de hoje. Deus te abençoe.